Lucas 24, 13, a gente vai ler até o versículo 20. Amém? Quero contar uma história para vocês. Quem estava aqui hoje de manhã diz amém? Vou tentar fazer igual, ou seja, não vou conseguir. Vamos lá. A palavra de Deus fala assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Amém? Vamos contextualizar o que está acontecendo? Lucas capítulo 24 nos relata uma das histórias mais interessantes da Bíblia. Que história é essa? A história que 2 discípulos, quando chega o domingo da ressurreição de Jesus, chega o primeiro dia da semana, a hora que Cristo haveria de ressuscitar, 2 discípulos, e não era um dos 12, agora 11, porque Judas havia morrido, mas era 2 discípulos daquela turma que a gente já explicou várias vezes. Jesus tinha 12 discípulos e outros 70, total de 82. Um morreu, ficou 81. Desses 81 discípulos, 2 discípulos de Jesus, eles decidem ir para uma cidade chamada Emaús. Emaús significa fontes de águas quentes. Então, quando nós paramos para pensar na circunstância que está acontecendo aqui, nós vemos o quê? 2 homens que estão caminhando uma distância de cerca de 12 quilômetros até Emaús, ou para voltar para sua casa, ou para ir para um lugar de descanso. Certo ou errado? O que a gente vai fazer em lugar de água quente? Quem aqui já ouviu falar, por exemplo, de Lindóia, que tem aquelas fontes de águas termais, né? Gente, quem não mora lá, vai fazer o que lá? Vai passear, vai descansar, né? Deitar aquelas piscinas de água quente relaxante, não é? E depois de tudo que eles passaram com a morte de Cristo, a expectativa da ressurreição, mas a dúvida que ele havia ressuscitado, aqueles homens desistem. Eles decidem voltar para a cidade, ou voltam para casa, ou vão em busca de descanso. Por quê? Porque eles se veem cansados. Quando a gente está cansado, nós queremos a nossa casa, é ou não é verdade? Não interessa onde você está. A gente até brinca, né? Que depois dos 30 anos de idade, não tem lugar melhor do que estar no sofá de casa, né? Tem gente que até os 30 ama sair. Bateu 30, virou caseiro. Gosta de comer fora, até os 30, depois começa a pedir para entregar em casa. Por quê? Porque nós gostamos de descansar no nosso lar. Muitas das vezes nós estamos buscando descanso. E o que faz alguém buscar descanso? Quando as forças estão poucas. Quando estamos cansados, desgastados, desanimados. E quantas vezes nós também com Deus não estamos cansados, desgastados, desanimados. E tudo que a gente quer é descansar. Senhor, eu não aguento mais essa luta. Senhor, eu cansei, eu não estou mais suportando isso. Mas sabe o que é interessante? Sempre que nós temos o sentimento de que nós estamos cansados, não sei se com você, só comigo isso, você se sente cansado e sozinho. Já reparou isso? Ninguém que quer parar, para porque está acompanhado.
A pessoa só para quando ela está só. Jesus ainda fala, não é bom que ande ninguém sozinho pelo caminho. Tem que andar em dois ou mais. Por quê? Porque se um cansa, se um desanima, se um cai, o outro levanta. E gente, realmente é isso. Você pode reparar na tua vida. Você só fala, cansei, quando você está só. Quando você se sente só. E quantas das tuas lutas, quantas das tuas tribulações, você, apesar de estar cheio de pessoas em volta, tem se sentido sozinho? Ou é só comigo isso? É só comigo isso, gente? Ou mais alguém se sente assim? Hã? Cansei. Parece que eu estou lutando sozinho. Parece que não tem ninguém do meu lado. E é interessante porque essa história retrata exatamente esse momento da nossa vida. O momento em que discípulos cansados decidem ir para casa. E no meio do caminho eles encontram Jesus. Lucas, ele fica um pouco indignado com essa cena. Eu fico imaginando quando Lucas escreveu o livro de Lucas, ele conversando com esses rapazes que contaram essa história, perguntando, cara, mas como é que vocês não perceberam que era ele? Eu fico imaginando a indignação de Lucas. Vocês perceberam que Lucas estava indignado no texto? Alguém percebeu? Quem percebeu? Você que não percebeu, lê aqui, está aqui no versículo 16. Lucas, ele fala assim, os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Cara, como é que eles não conseguiram reconhecer Jesus depois de estar 3 anos andando com Ele, 3 anos participando com Ele, 3 anos aprendendo com Ele? Aí eles andam por cerca de mais de 6 horas, um caminho de 12 quilômetros e não reconhecem Jesus. Tem sentido isso? E o detalhe, eles não viram Jesus há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos. Porque a gente muda. Eu falo que eu há 10 anos atrás era outro homem. O homem que eu era 10 anos atrás habita dentro deste corpo. Uma camada de gordura por fora. Era bem diferente. Mas eles viram Jesus fazia 3 dias. Jesus morreu na sexta. Eles viram Jesus morrer. Esperaram ressuscitar. Mas aí quando Jesus ressuscita, eles falam, não ressuscitou. Sabe uma coisa que acontece quando a gente se cansa? A nossa fé fraqueja. Já repararam isso? Nós começamos a questionar a Deus. Nós começamos a falar, Senhor, será que é verdade? Será que as tuas promessas realmente vão se cumprir? Quando nós nos cansamos, nós nos sentimos sozinhos e começamos a duvidar até de Deus. Assim como esses discípulos. Por que eu posso falar isso? Por 2 motivos. O primeiro é que no versículo 20, no 19 e 20, em nenhum momento eles declaram que Jesus é filho de Deus. Você percebeu que eles não falaram isso? Ou não perceberam? Versículo 19 é o que ele fala, Jesus era o quê? Jesus Nazareno, profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras, diante de Deus e do povo. Mas eles não falam Jesus que era o filho de Deus. E sabe por que eles não falam isso? Versículo 21 e 22 te fala o motivo. Porque olha aqui. 21. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já este é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. 22. É verdade que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, continua, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Aí Jesus vai começar a falar com eles. Sabe o que é interessante? Talvez você olhar para essa passagem, você vai falar assim, que loucura. Como que eles puderam duvidar de Jesus, né? Mas e quantas vezes você duvida de Deus? Lembra da promessa que Deus fez para você? Você ainda se lembra dessa promessa?
Você acha que ela não vai acontecer? Já pensou isso alguma vez? Imagina o que Deus vai fazer na minha vida. Eu não consigo. Não tenho coragem. Eu não sou capaz. Olha, se Deus fizer um milagre, olha, se de repente Deus bradar do céu e falar comigo, uma frase que eu ouvi várias vezes de uma pessoa que eu gosto muito, se um anjo aparecer na minha frente e falar comigo. É verdade. A gente espera tanta coisa. A gente só não consegue confiar no que Deus diz. Esses homens tiveram dúvida, mas nós também temos carregado dúvida. Nós carregamos conosco dúvida, nós carregamos conosco ressentimento, nós carregamos conosco uma dor que não deveríamos levar, nós carregamos um fardo que não é nosso, nós carregamos um peso que não nos foi imposto, mas que nós decidimos carregar. Quando nós queremos fazer do nosso jeito, quando nós queremos que Deus faça do jeito que nós esperamos, quando nós queremos impor a nossa decisão, e começamos a questionar a Deus, por que que eu não sou? Por que que não foi em mim? Por que que não foi comigo? Como se fosse para você. Esses discípulos não acreditaram que Jesus não ressuscitou. Eles esperavam outro Messias. Porque eles falam assim, nós esperávamos que Cristo ressuscitaria e livraria Israel das mãos de Roma. Mas a palavra fala que Jesus não veio livrar Israel da mão de Roma. A palavra fala que Jesus veio livrar a minha e a sua vida da condenação do inferno e nos tornar filhos de Deus, eleitos em Cristo para o dia da sua vinda. Quantas vezes nós estamos esperando que Deus haja da nossa maneira? Tem que ser do meu jeito, porque eu quero. Mas Deus, Ele fala assim, que Ele é aquele que exalta e aquele que abate. Que Ele faz as coisas do jeito que Ele quer. Que quando chegar a hora Ele vai levantar, mas enquanto não chegar a hora Ele vai manter onde está. A Bíblia fala que Davi foi ungido rei com cerca de 17 anos de idade. Mas a Bíblia também fala que Davi se assenta ao trono quando ele chega aos seus 30 anos de idade. Davi não passou, desde a sua unção ele se tornou rei, mas Davi teve que ser preparado por Deus. Havia um trajeto, havia um aprendizado. A Bíblia fala que moço ainda José é enviado para o Egito, e Deus já havia prometido que ele seria um homem grande, mas a Bíblia fala que ele foi como escravo, foi parar na prisão, e de lá ele se torna governador do Egito. A Bíblia fala que havia uma profecia de que Israel seria liberta do povo do Egito, mas a palavra de Deus nos conta que quando nasceu, Moisés foi para o palácio de Faraó, mas aos 40 anos ele foge do palácio, por quê? Porque ele cometeu um crime. E ele fica 40 anos nas terras do lado do Egito, apacentando ovelhas, se tornando um ninguém. E 40 anos depois, quando ele já não era mais nada, eis que Deus aparece para ele e fala, agora você volta e faz aquilo que eu prometi. Porque o Deus que começa a obra, é o Deus que cumpre a obra, não do jeito que eu quero, mas do jeito que Ele quer. A gente tem que entender isso. Não é a nossa capacidade, não é a nossa habilidade, não é o nosso jeito de ser ou de falar, mas é quando nós agradamos o coração do Pai. Porque quando nós agradamos o coração dEle, quando nós agradamos a presença dEle, quando nós ansiamos por Ele, nós nos tornamos conhecidos dEle. A Bíblia fala sobre duas pessoas, aquelas que Ele vai conhecer e aquelas que Ele vai dizer, eu não vos conheço. A nossa única luta não é para ter glória nessa terra. A nossa única luta é para ser reconhecido por Ele no céu.
Porque se naquele dia nós somos reconhecidos por Ele, valeu a pena. Só que se a gente fizer de tudo aqui e chegar lá e Ele falar, desculpa, eu não te conheço, não valeu a pena. Não interessa o quanto você se esforce, o quanto você coloca a tua força. E é isso que eu acho incrível. Porque Paulo fala, né, que quando ele estava fraco, é que ele estava forte. Porque o poder de Deus não trabalha na nossa força. O poder de Deus trabalha na nossa fragilidade. Esses homens estavam cansados. Esses homens estavam desanimados. Esses homens estavam esgotados. Eles estavam desacreditados. Eles voltam para Emaús pensando assim, acabou. E quando eles encontram Jesus, eles não o reconhecem. Eles caminham com Jesus por 12 quilômetros, chegando na cidade. A Bíblia vai nos falar que Jesus fala assim, eu vou seguir viagem. Aí eles, não, por favor, entra aqui conosco. Entra na nossa casa, ceia conosco. Porque eles estavam na semana da Páscoa. Gente, enquanto aqui no Brasil a Páscoa é um final de semana, e chega na sexta da paixão, passa pelo sábado de aleluia, e termina no domingo da ressurreição, lá em Israel, a Páscoa é uma festa que dura 7 dias. Do primeiro dia até o 7º, na verdade são 8. Começa no 14º dia e vai até o 21º. São 8 dias de festa. E nesse tempo, todos os dias, eles se assentam à mesa. Eles comem os pães sem fermento. Eles comem da erva amarga. Eles fazem todo o rito, o mesmo que Jesus fez lá na cruz, lá no dia antes da crucificação. Quando ele se assenta e ele começa a cear com seus discípulos. Aquela é a Páscoa judaica, que dura por 8 dias. Se Jesus ressuscitou ao 3º, havia mais 5 dias de festa. E quando Jesus ressuscita, ele vai à casa deste homem. Ele entra na casa dele. Ele se assenta com ele. E a palavra de Deus vai falar assim, que ao partir do pão, os olhos deles se abriram. E eles perceberam que era Cristo quem estava com eles. Mas aí Cristo sumiu. Aqui no versículo 31, 35 e depois. Olha o que fala aqui, no 31. Então se lhe abriram os olhos, no 30, vamos colocar o 30 que é melhor. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Lembra que eu falei que eles estavam cansados, desanimados? Caminharam 12 quilômetros durante o dia para ir para Emaús. Versículo 35. Até o 35, a gente vai ler o 35. Ele fala assim, no 35. Não, vamos ler o 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera ao caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Se durante a dia eles não tinham força, durante a noite eles correram 12 quilômetros para dizer, o meu Cristo vive, eu o encontrei dentro da minha casa, comendo pão comigo. Gente, é incrível a gente pensar que nós muitas vezes não reconhecemos Cristo ao longo do nosso caminho. É incrível nós pensarmos que não conseguimos reconhecer Cristo ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida. Nós passamos dias pensando que estamos sozinhos, enquanto Cristo está andando ao nosso lado, enquanto o Espírito Santo de Deus está andando ao nosso lado, está dentro do nosso coração, está ministrando em nós, está falando conosco através de tudo que você imaginar. O meu pai já foi o meu tio que nem crente é, que falou com ele. Comigo já teve de tudo, de outdoor, reels do Instagram, pessoa que fala alguma coisa, eu nem sabia do que estava acontecendo, aquela palavra vem no meu coração, cena de filme, inclusive até filme da Marvel. Eu olhei aquilo
E quando eu vi uma cena, simplesmente ouvi uma voz dizendo assim: cara, traz isso para a tua vida espiritual. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Quantas vezes eu estava assim, me sentindo sozinho, e Deus arrumava maneiras diferentes para falar comigo. Quantas vezes você está se sentindo só, e Deus usa maneiras diferentes para falar com você. Eu brinquei essa semana foi? Eu falei assim, que se Deus, quando precisou, usou uma mula para falar com o profeta, Deus pode usar qualquer burro para falar com a gente. É verdade. A gente espera que o agir de Deus seja algo extraordinário. Deus vai falar comigo em sonho, em visão. Deus vai falar comigo, eu vou ouvir a sua voz falando comigo. Quando na verdade o que acontece é que alguém vira para você e fala uma coisa tão simples, mas é Deus falando com você. E essa passagem de Emaús, ela é bonita, ela é interessante, ela é diferente. Mas é uma passagem que ela se repete na Bíblia e nós não percebemos. É uma passagem que acontece mais de uma vez, mas você nunca viu isso na palavra de Deus. Por quê? Porque você está esperando que Deus age exatamente do jeito que Ele agiu. Mas Deus não é Deus de padrão. Deus é o Deus que escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus não é Deus que se adapta à situação, mas Ele é o Deus que tem o poder para fazer que a situação seja do jeito que Ele quiser. Porque se Ele quiser que chova, vai chover. Se Ele quiser que faça sol, vai fazer. O que Ele quiser, Ele pode fazer. Porque a palavra diz que Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que Jesus, depois de ressuscitado, recebeu o título de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o que está sob o trono. E para Ele não há limites. Porque Ele é conhecido como Deus do impossível. Deus. E sabe onde isso vai acontecer de novo? Em um mover de avivamento tão lindo, que eu falo para vocês que se inveja não fosse pecado, eu poderia dizer que eu tenho. Sabe de quem? Daquela igreja primitiva que viveu um maior avivamento que se pode esperar acontecer. Aonde em apenas 2 pregações, 8.000 pessoas se converteram a Cristo. 8.000 almas foram batizadas. Porque o mesmo Cristo que ressuscitou, Ele depois aparece aos seus discípulos por 40 dias. E no final dos 40 dias, Jesus fala assim: quem crer e for batizado, será salvo. E aquelas pessoas creram e foram batizadas em Jesus. Quando a gente começa a olhar na palavra de Deus, a gente acha assim, o caminho de Emaús foi uma coisa única, porque aquele discípulo não percebeu. Só que a gente tem um outro trecho da Bíblia que conta a mesma história. Que no meio daquele avivamento, Deus chama um diácono chamado Felipe. E fala assim: Felipe, eu sei que você está aí no meio da festa. Você está no meio do fogo. Você está no meio da presença. Mas eu quero que você vá para o deserto. O que você faria se Deus pegasse você no meio da presença dele e falasse: cara, sai daí e vai lá para o deserto? O que você ia fazer? Felipe foi. Felipe chega numa estrada deserta. Não tinha ninguém passando. A palavra de Deus fala assim, Atos 8, 26. O anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, que viera adorar em Jerusalém na festa de primícias. Aí ele continua. Estava de volta assentado no seu carro e vinha lendo o profeta Isaías. Olha que interessante. Os discípulos estavam indo para um lugar de descanso, certo? Ou para a sua casa, provavelmente sua casa. Vamos colocar, os discípulos estavam indo para casa.
Ok? Para onde seu eunuco estava indo? Para onde? Para casa. O discípulo estava indo para casa, o eunuco está indo para casa. Amém? Vamos olhar de novo? Continua. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-se desse carro e acompanha. Correndo, Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que você está lendo? Olha que interessante. Os dois moços vinham caminhando tristes, pensando sobre Jesus ter morrido e não ter ressuscitado, porque eles perderam a sua fé. Tentando entender o que estava acontecendo, e Jesus se aproxima e fala: o que está acontecendo? E aí eles falam: olha, Jesus morreu, a gente esperou que ele ia ressuscitar, pensamos que finalmente seremos livres de Roma, e a Bíblia nos fala que Jesus começa a ensiná-los. O que aconteceu aqui? Aquele moço voltando para casa, igual ele, igual os discípulos, tentando entender a palavra de Deus, igual os discípulos. Não conseguiam entender, igual o discípulo. De repente se aproxima um homem e fala: está entendendo alguma coisa? Igual os discípulos. Você percebeu isso? Vamos continuar? Respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se junto a ele. Da mesma maneira que Jesus andou o caminho todo, contando para eles sobre o que o Messias havia de passar, e o que Jesus disse para os discípulos. Essa que é a parte mais interessante. O que Jesus cita aos discípulos é de Moisés até os profetas. E se Jesus vai falar da morte dele mesmo, o que ele tem que falar? Sobre o profeta Isaías. O que ele estava lendo? O profeta Isaías. Isaías 53:5 fala o quê? Porque ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O mesmo Isaías no versículo 10, se eu não me engano, ou versículo 11, vem falar: mas agradou a Deus moê-lo. Olha aqui: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Porque Cristo, ele não veio para ser o juiz que viria sobre a terra, ele veio para ser o Cordeiro Pascual, para trazer perdão e liberdade aos cativos. Como o profeta Isaías profetizou: o Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me enviou para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para curar os enfermos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Da mesma maneira, o Evangelho de Deus veio até nós para que nós pudéssemos pregar e ver os cativos serem libertos, ver os enfermos serem curados, ver o ano do Senhor chegar sobre a minha e a tua vida. E ali Felipe começa a fazer o quê? Explicar o que está acontecendo. Como Jesus fez com os... E quando chega no versículo 36, olha que interessante. Depois de Felipe explicar tudo, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E Felipe respondeu: é lícito, se crê de todo o teu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram as águas e Felipe batizou o eunuco. Mas pastor, lá na história de Emaús, fala que os discípulos entraram na casa deles, eles comeram pão com Jesus. E aí fala que o eunuco se batizou. Não tem como ser a mesma história. Não? O que é o batismo? Hein? Já pensou isso alguma vez? O que é o batismo?
Você acha que o batismo é para quando uma pessoa está santa? Não. O batismo você acha que é para quando alguém está preparado para aceitar Jesus? Não existe preparação para o batismo. Por quê? Porque o batismo é o primeiro passo. A Bíblia fala, se crer e for batizado. A Bíblia não fala, se credes, se purificar dos seus pecados, abandonar os seus vícios, mudar de vida, então talvez vocês possam se batizar. É ou não é verdade? Qual a condição para se batizar? Qual que é? Fala forte, qual que é? Pergunta, você crê que Jesus é filho de Deus? Você crê que Jesus é filho de Deus? Sim ou não? Pronto, rápido. Só isso, só isso. Por quê? Porque é o seguinte, deixa eu te explicar. Quando nós somos batizados, o nosso eu espiritual está morto. Nós estamos mortos, por quê? Porque nós estamos mortos no pecado. A Bíblia fala que a carne ainda está morta no pecado. Por isso que a palavra de Deus vem nos falar que na vida eterna nós vamos receber um novo corpo, porque esse corpo é condenado pelo pecado. Por isso é chamado de corpo mortal. Esse corpo é um símbolo de morte. Deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Para que você tivesse vida, Cristo carregará um símbolo de morte. Porque o corpo que ele subiu aos céus é o corpo que ele morreu. Cristo não subiu aos céus com um corpo glorificado. Ele ainda carrega consigo os furos nas mãos e nos pés, como uma marca da morte, porque para pagar o preço da minha vida, ele vai carregar a minha morte. Você entendeu isso? Hã? Sim ou não? A prova disso, não está que quando Jesus fala, olha minhas mãos e meus pés. A prova disso está lá em Apocalipse, não precisa abrir, mas é capítulo 5, se eu não me engano, quando eles falam que viram um cordeiro morto em cima do trono. O cordeiro estava ferido como se estivesse morto. Por quê? Porque a marca da morte, Jesus vai carregar, para que nós possamos carregar a marca da vida eterna, porque nós somos lavados e remidos no seu sangue. Amém? Deixa eu ver. Vamos tirar a dúvida? Apocalipse 5, 6. Só para você ver que eu não estou falando mentira, não. Fala assim, o pastor deve estar contando umas coisas que não está na Bíblia, né? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como que tendo sido? E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro estava vivo? Não, ele carregava a marca da morte. Para que eu possa ter vida, ele carregará a minha morte. Você pensou nisso já? O que Cristo faz para você? E a palavra de Deus vem falar assim, se nós cremos e formos batizados, nós então teremos o quê? O nosso homem espiritual, ele vai ressuscitar. E o carnal sabe nadar. Tem gente que acha que ao ser batizado, os seus pecados, os seus erros, as suas falhas vão sumir como num passe de mágica. Gente, o batismo é a legalidade para Deus mudar a tua vida. Se você não é batizado, hoje é o dia que Deus preparou para Ele poder realmente entrar na tua vida e mudar a tua história. Se você ainda não desceu as águas, este é o momento que Deus preparou para que a sua vida seja transformada por Ele. Por quê? Porque depois que você desce as águas, existe uma legalidade nos céus. Porque antes disso o Espírito Santo nos visita. Mas depois das águas, nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. E a transformação é rápida. A minha demorou mais de 15 anos. Meu pai ri, mas é de nervoso, tá, gente? Minha tia também. São os dois que meu pai me criou e fim de semana é para casa da tia. Tá rindo é de nervoso mesmo, porque
Só ele sabe a luta que foi. Tem 3 pessoas que sabem da luta. Não, 5. Meu pai, minha mãe, tio Jorge, tia Cleonice e minha mulher. Teve que me aguentar depois. Você acha que eu sou santo? Não, muito longe disso. Preciso todos os dias recorrer à cruz do Calvário, porque eu sei os pecados que eu cometo. E eu vou lá, Jesus, estou eu aqui de novo. Olha, pisei na bola. Eu prefiro ir 1000 vezes à cruz do que ficar um dia na dúvida se eu estou com ele ou não. Aí, pastor, quer dizer que o seu pecado não são mais salvos se eu deixar de pecar? Não, gente, Deus não fica assim, com um caderninho do teu lado. Pecou, risca aí do livro da vida. Pediu perdão, está escrito de novo. Pecou, risca aí do livro da vida. Será que você carrasca desse jeito? Para! Deus sonda e conhece o nosso coração. Ele trabalha a nossa vida. Ele nos corrige. E Ele sabe o coração que quer estar com Ele, mas que erra. Porque se fosse assim, Deus não podia chamar Davi de homem segundo o seu coração. Porque Davi, ele foi adúltero e assassino. Mas é um homem que se arrependeu e ele, quando ele se arrepende, em vez de ele falar, Senhor, não me tire do trono, ele fala, não me tire da tua presença. Porque para Davi era mais importante estar com Deus do que estar no trono. Quando você entender que é mais importante estar com Deus do que estar no foco, você vai aprender que a vida com Deus é totalmente diferente do que você tem vivido até hoje. Aprenda isso. Quando a água foi colocada, quando o eunuco viu o rio, ele falou, quero me batizar. E a Bíblia fala, quem crer e for batizado. É outro ponto que eu tenho que abrir aqui para explicar o porquê. Porque a Bíblia fala que é um processo crer e ser batizado. Fala, crer e ser batizado. Fala, crer e ser batizado. Fala de novo. A gente tem que primeiro crer e depois ser batizado, certo? Não adianta batizar a criança. Por que eu me batizo? Porque eu reconheço que Ele é meu Senhor e Salvador e que eu sou pecador. Criança tem pecado? Sim ou não? Criança aceita Jesus? Sim ou não? Criança pode aceitar Jesus? Sim ou não? Se criança não tem como aceitar Jesus, porque não sabe nem falar. Se criança nunca pecou, vai ser batizada por quê? Se o batismo é para arrependimento. João Batista pregava, arrependei-vos e sejam batizados. E Jesus fez o quê? Quando João Batista foi morto, arrependei-vos e sejam batizados. E o que os discípulos pregavam? Arrependei-vos e sejam batizados. Por quê? Porque quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, a gente tem que entender que nós não podemos fazer isso sozinhos. A carne não reconhece o seu pecado, por isso que o mundo não sabe que está no pecado. O mundo quer um Cristo que o aceite do jeito que ele é. Por quê? Porque ele não quer reconhecer o pecado que ele carrega. Porque a Bíblia fala assim, que nós só podemos reconhecer o pecado por intermédio do Espírito Santo de Deus. Porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo de Deus eu não posso reconhecer o meu pecado, mas sem o Espírito Santo de Deus eu também não posso ser salvo, porque Ele é o penhor da minha salvação. Está entendendo agora? Quando nós olhamos e falamos assim, eu sou pecador, quer dizer que o Espírito Santo já está dizendo assim para você, chegou a hora de descer as águas, chegou a hora de você ser meu e eu ser teu. Mas eu não estou pronto, eu também não estava. Quem estava pronto quando se batizou aqui, levanta a mão só para eu ter certeza. Ninguém, né? Mas é interessante que mesmo imperfeitos, quando descemos as águas, o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração. O descer as águas é o primeiro passo. Aí você vem falar assim, mas o que isso tem a ver? Porque você só pode descer as águas quando você abre o teu coração. Certo ou errado? Certo ou errado? E Apocalipse 3:20 fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Porque se os discípulos cearam com Cristo sentado à mesa, o eunuco ceiou com Cristo sentado no seu coração. E a pergunta que fica é, e você?
Cristo já está sentado à mesa no teu coração? Você tem reconhecido Ele na tua caminhada? Você tem visto Jesus estando com você? Ou será que, como aqueles discípulos, você está pensando assim, não foi do jeito que eu queria? Então eu acho que Deus não tem mais o que fazer na minha vida. Pensamento que nos destrói. Pensamento de inferioridade. Aprenda uma coisa, qualquer pensamento de inferioridade que vem na tua cabeça, é o inferno que coloca isso lá. Deus nunca vai falar assim para você, você não vale nada, você é pequeno, você não é amado. Mas se você se sente inferior, saiba que existe um demônio que sopra e você ouve. Se você se sente indigno, tem um demônio soprando e você está ouvindo. Toma cuidado. A que voz você tem ouvido? A voz de Deus que te chama ou a voz do diabo que te inflama? Está na hora de nós começarmos a ouvir a voz de Deus, que diz: venham benditos do meu Pai, porque a mesa está pronta, porque as águas estão preparadas, porque o encontro comigo já está preparado. Basta você vir e se assentar à mesa comigo. Por isso, nessa noite, eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você fale com Deus. E a partir de agora, eu não vou orar por você. É você e Deus. Se você acha, se você tem se sentido como esses discípulos, Deus não existe. Se você tem achado que está tudo dando errado e você está sozinho, é o tempo de você lembrar que Cristo está com você. Está na hora de você se lembrar que Jesus está caminhando ao teu lado. E está na hora de você abrir o teu coração e falar assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu te veja. Me permita reconhecer o Senhor na minha caminhada. Porque a promessa dele é: eu estou convosco todos os dias da minha vida até a consumação do século.